Oi, gente. Boa noite. Então, quando eu venho para cá, né, eu sempre venho... Na verdade, eu nunca venho com nada preparado. Essa é a verdade. Então, eu só venho entregue para que a espiritualidade possa me usar da forma como eles quiserem. E esses dias, essas semanas, têm sido bem intensas para mim com relação à questão da minha espiritualidade. Uma busca bem intensa, onde muitas coisas têm acontecido comigo, onde eu fui encaminhada pela espiritualidade, pelos mentores, vou colocar assim, a alguns lugares para que eu pudesse me capacitar, fazer cursos e me capacitar e ali desenvolver mais a minha espiritualidade. Eu não vou falar nem de mediunidade, porque mediunidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Então hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre espiritualidade e sobre mediunidade. Sobre o que é espiritualidade e o que é mediunidade. Apesar das duas andarem lado a lado, mas são bem distintas. Espiritualidade é uma coisa, mediunidade é outra. Apesar da mediunidade precisar da espiritualidade, e a espiritualidade também precisar da mediunidade, mas a espiritualidade é uma coisa e mediunidade é outra. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade. Nós temos muito hábito de falar assim, a espiritualidade, no geral, né, dizendo sobre, quando a gente quer falar sobre os mestres ascensionados, ou sobre espíritos que, de uma certa forma, estão aqui nos ajudando no progresso, sobre os nossos guias, mentores, irmãos. Então, a gente generaliza falando a espiritualidade. Muitas das vezes a gente fala espiritualidade maior. Mas se a gente falar espiritualidade, então a gente tem que especificar bastante. Por quê? Porque espiritualidade também envolve espíritos inferiores. Espiritualidade também envolve espíritos desencarnados. Espiritualidade também envolve espíritos encarnados. Espiritualidade envolve, de uma certa forma, vamos dizer assim, todo ser vivo, tudo que é energia. Porque até os elementais, eles servem, até os vegetais, eles servem a um bem maior, como também eles podem servir à espiritualidade superior, como também eles podem servir à espiritualidade inferior, dependendo do uso que cada um quer fazer deles. Assim como nós também. Nós podemos servir à espiritualidade superior, como também nós podemos servir à espiritualidade inferior. Então, como a gente aprende a fazer esse discernimento e principalmente como a gente escolhe a quem nós queremos servir? Conhecendo a sua espiritualidade. Conhecendo a si mesmo.
Eu vejo a maioria das pessoas focando muito na mediunidade. Foca muito na mediunidade e esquece da espiritualidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu aprendi. Espiritualidade, ela trabalha muito com energia. Espiritualidade, ela trabalha muito com intuição. Espiritualidade, ela trabalha muito com você desenvolver os seus potenciais, não na questão da mediunidade, mas desenvolver os seus potenciais internos. Você, a sua autoconfiança, o acreditar em si, o trabalhar as suas sombras, potencializar a sua luz, buscar, sim, por conhecimento, mas também desenvolver o principal, porque não adianta só você buscar por conhecimento e não desenvolver o principal dentro de você, que é a sua conexão, primeiramente com você, primeiramente com o eu, o seu eu superior. E de que forma você desenvolve essa conexão com o eu superior? É olhando para dentro, não é olhar para fora. Porque eu já falei isso outras vezes e eu vou repetir hoje de novo. Nós somos uma expressão do todo. Nós somos uma manifestação do todo aqui. Então, aonde você vai buscar o todo? Você vai buscar o todo fora? Você vai buscar o todo dentro. E essa manifestação do todo nada mais é do que o seu eu superior. Individualizado. Então, você vai olhar para dentro. Você vai pegar tudo aquilo que você tem de conhecimento, tudo aquilo que você escutou, que você leu, que você ouviu, que você assistiu, e você vai colocar em prática na sua vida. E aí, você vai começando um processo, uma caminhada de autoconhecimento, onde cada degrau você vai conhecendo um aspecto seu. Então, assim aconteceu comigo. Em cada degrau da minha vida, eu fui conhecendo um aspecto. E os mentores, os nossos irmãos, o todo, Deus, a energia, o que cada um denomina, como cada um chama, ele coloca meios na nossa vida, no nosso caminho, da gente subir esses degraus. Ele coloca meios. Como no meu caso, durante um tempo, o caminho foi a religião evangélica. Depois, quando eu conheci o Pedro, um pouco antes de eu conhecer o Pedro, já estava começando algumas manifestações, que mesmo não entendendo, mas já era mais um degrauzinho que subiu, e ali uma nova etapa para eu conhecer, me aprimorar, conhecer a mim mesma. Quando eu conheci o Pedro, começaram a vir mais conhecimentos e ali novas etapas, aonde eu tive oportunidades de olhar para dentro de mim, aonde eu tive oportunidades de crescer.
e trabalhar muito mais a confiança em mim mesma, trabalhar muito mais a autoestima, trabalhar muito mais o acreditar. Mas não era somente dizer assim, confiar em Deus e acreditar em Deus. Não. Eu tinha que trabalhar, confiar em mim mesma e acreditar em mim mesma. Porque Deus, ele continua sendo Deus, independente da gente acreditar nele ou não. Independente da gente confiar nele ou não. Deus, o todo, ele vai continuar sendo todo, vai continuar sendo o que ele é. Agora nós, em cada encarnação e nessa vida aqui, em cada etapa, nós estamos tendo a oportunidade de se desenvolver, porque o tempo todo nós mudamos. O tempo todo, a todo instante, hoje você pensa de uma forma, amanhã você vai pensar de outra. E mais na frente, na sua velhice, você vai pensar de outra. E quando você desencarnar, você vai pensar de outra forma. Então, nós temos que olhar para dentro, aproveitar cada oportunidade. E eu fui fazendo, aproveitando cada oportunidade, aonde eu pude, durante um tempo, ter o contato com o xamanismo, aonde a espiritualidade me direcionou para o xamanismo. E ali no xamanismo eu fiz o uso da ayahuasca, passei pela cerimônia xamânica e ali foi o olhar para dentro de uma forma muito mais intensa, até depois, numa outra palestra, eu vou estar falando sobre isso, sobre a questão da cerimônia, explicar um pouquinho sobre a ayahuasca, como muitos têm essa dúvida, mas na frente eu vou estar explicando um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. E para esclarecer alguns pontos, alguns tópicos. E ali foi aonde me permitiu, durante um período, eu olhar para as minhas sombras de uma forma intensa e enxergar elas de uma forma diferente. Isso se chama espiritualidade. Espiritualidade, você escolhe se você quer evoluir ou se você quer ficar na estagnação. Espiritualidade é autoconhecimento. Espiritualidade é cada momento que você passa na sua vida e que permite que você tenha um encontro consigo mesmo. Quando você serve ao irmão através da mediunidade, quando você se permite ser um instrumento para um espírito, para um mentor, enfim, vir através da sua mediunidade ele se comunicar, ou quando você, através da sua mediunidade, é feito todo um trabalho, isso também é espiritualidade, porque você só pode fazer e se permitir realizar aquele trabalho pela sua espiritualidade, pelo desenvolvimento da sua espiritualidade. Por esse encontro que você tem consigo,
com as suas dores, com as marcas, com tudo que você passou na sua vida. E ali você se desenvolve, você cresce. Você honra também, agradece também por tudo que você passou, por cada situação, seja ela boa ou ruim, dentro, né, no nosso ponto de vista, porque não existe bom ou ruim, tudo é ensinamento. Então a espiritualidade ela já ensina isso. Quando a gente se abre sempre para algo que vem para acrescentar na sua vida. A espiritualidade, ela não, vamos dizer assim, quando você busca pela evolução, que você resolve desenvolver a sua espiritualidade para você evoluir, quando você entra nesse caminho que você quer crescer, a espiritualidade, ela se abre sempre para o novo. Porque você vai querer sempre experimentar coisas novas, você vai sempre querer vivenciar situações novas, em que aquelas situações, ela vai te permitir crescer. Então vejam bem, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de espiritualidade. Porque a religião, ela meio que te limita dentro daquilo que ela tem por conceito, por certo. Porque você acaba não saindo daquilo, você acaba não enxergando o que está além do horizonte. Você só vai até ali, aonde o seu olho alcança, e você não vai além. A religião, na maioria das vezes, ela faz isso. Só que chega um momento que para aqueles que chegou no horizonte, chegou ali e não tem medo de continuar com seu barquinho, de olhar aquela imensidão, aquele oceano, e dizer, eu quero saber o que tem lá. Você não vai se preocupar com a fome que você vai passar, você não vai se preocupar com a sede que você vai passar, você não vai se preocupar com a tempestade que você vai enfrentar, e você não vai se preocupar com o mar revolto que a qualquer momento, ou até com o sol na sua cabeça. Porque o que você quer é continuar. Então, espiritualidade, ela já começa por aí. Porque na espiritualidade ensina você a confiar. Ensina você a confiar que você tem forças para remar. Ensina a confiar que você pode, de alguma forma, dar o seu jeito e pescar. Ensina você a acreditar que, por mais que exista um vasto oceano, mas vai chegar um momento que você vai encontrar uma terra firme. Ensina você a confiar que existe algo maior te guiando. Que você não está sozinho. Mas isso é você quem trabalha dentro de você. A fé, a gente joga muita responsabilidade para Deus, para os mentores, para a espiritualidade da nossa fé. Sendo que ela é responsabilidade nossa. O acreditar, a gente joga a responsabilidade para Deus e para os mentores, para os guias, enfim. Sendo que a responsabilidade do acreditar é nossa. Porque se você não tiver fé, nem Deus vai poder ter fé por você. Porque se você não acreditar,
nem Deus vai poder acreditar por você. Deus vai enviar as ferramentas. Deus vai enviar, Ele vai fazer a parte dele, enviando as ferramentas, enviando os instrumentos, muitas das vezes soprando o vento forte, se o seu barquinho tiver vela, ou então criando ondas para que ao você estiver remando, quando você estiver remando, aquela onda possa empurrar o seu barco e acelerar um pouquinho mais. Foi como Pedro. Se ele não tivesse acreditado, quando Jesus disse para ele, vai, joga a rede. Mas não tem peixe, voltei de lá agora. Vai e joga. Pedro jogou porque ele acreditou. E por ele ter acreditado, não foi porque simplesmente Jesus chamou os peixes, não. Porque na primeira dificuldade, Pedro já criou mentalmente, não tem peixe. É assim que a gente faz. A gente aprende essa questão do soltar. Na maioria das vezes a gente não solta. Aí, esse não soltar, a gente fica preso naquela crença que, sem perceber, a gente acabou criando de escassez. Então, Jesus quis mostrar isso para o Pedro, mas mostrou da forma que ele iria entender naquela época. Jesus, naquela época, já estava falando de física quântica. Porque quando você acredita e você solta, tudo contribui. Algumas coisas estão acontecendo na minha vida, em que eu falei com alguns médiuns aqui, eu disse assim, eu quero fazer o curso tal. Só que são tantos lugares que tem esse curso, tantos lugares, que eu nem sabia por onde começar. E até mesmo no próprio Instagram, o que mais tem é esses curso disso, curso daquilo, curso não sei o quê, curso não sei o quê, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí eu resolvi esperar, não levei adiante, esperei. Mas quando eu falei, eu quero fazer o curso tal porque eu quero seguir essa profissão e eu quero fazer essa formação, eu soltei aquilo. Ali, quando eu soltei, eu criei. Eu não fiquei pensando naquilo direto, mas eu acreditei que iria chegar o momento eu iria fazer esse curso. O que aconteceu? Eu fui direcionada para uma casa, onde nessa casa a intenção que eu fui foi fazer um outro curso, não foi nem que eu tinha pensado e tinha soltado. Eu fui direcionada pelos meus mentores para ir nessa casa, para fazer um curso lá voltado para a questão da espiritualidade, para poder me desenvolver mais. E ali tem um grupo, o WhatsApp do curso, e de repente, a pessoa responsável pelo grupo colocou lá uma notificação. Aí quando eu fui olhar, que me interessou ali, que eu vi o curso, quando eu fui olhar, aí era justamente o primeiro passo que eu tinha que dar para aquilo que eu lá atrás tinha determinado que eu queria fazer.
para o curso que eu determinei e eu senti forte no meu coração de fazer. Aí estava lá. E muito mais, detalhe, um módulo que tem coisas lá muito mais além do que eu esperava. E ainda coisas relacionadas a algumas coisas que eu tenho feito, da parte mais energética. E estava esse complemento lá. Eu fui lá, não pensei 2 vezes, eu me inscrevi. Então, para vocês verem como as coisas acontecem. Isso também, gente, se chama espiritualidade. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. O acreditar envolve espiritualidade. Ter fé envolve espiritualidade. Porque quando você acredita, você emana uma força, você emana um pensamento, uma vibração, uma energia que se movimenta. Quando você tem fé, é uma energia que se põe em movimento. Espiritualidade é isso. Espiritualidade é a sua energia. Por que que os mentores, muitos espíritos, falam para você conhecer a sua própria energia? Você se ligar nas energias, prestar atenção na energia, conhecer a energia da Terra, conhecer a energia do ambiente que você está, conhecer cada ser vivo do planeta tem uma identidade energética. Você tem uma identidade energética. Então, nessa identidade energética, a sua vibração é diferente da minha, é diferente do outro, é diferente do outro, do outro, do outro, do outro, é diferente. Então, como você vai conhecer a sua vibração? É olhando para dentro. A gente tem que entender que vão ter momentos em que você vai precisar se conectar com o que está, vamos dizer assim, de uma certa forma, fora, com a natureza, com o ambiente, com tudo, para você poder discernir a vibração de cada um, mas tem momentos que você precisa se conectar com você. Porque você precisa discernir, você precisa saber qual é a sua vibração. Essa semana eu passei um exercício para os médiuns de uma escala de vibração. Vibração da matéria, do corpo, vibração da mente, vibração das emoções, vibração dos sentimentos, alta frequência e baixa frequência. Com alguns exercícios. Pedi para que durante a semana toda eles fizessem a identificação. Como é que estava de manhã, quando acorda? Como é que está a sua vibração? Na manhã, no meio da manhã, no almoço, no meio-dia, à tarde, no meio da tarde, à noite, antes de dormir. Como está a vibração do seu corpo, das suas emoções, da sua mente, do seu sentimento? Porque se você não souber, se você não aprender a identificar as suas vibrações, o que você sente, o que você está sentindo, o motivo, você muitas das vezes vai ficar suscetível às vibrações lá fora e você não vai saber o que é seu e o que está vindo de fora. E ainda tem um detalhe, quando você tem que discernir a vibração da sua mente, entender também que o seu ego é vibração. O seu ego, ele emite uma vibração. Então, quando você está fazendo uma meditação, que você começa a sentir uma agonia, você acha que é o quê? É a vibração que o seu ego está mandando, porque ele está se sentindo incomodado com a meditação que você está fazendo, porque está tirando ele da zona de conforto. Então, gente, espiritualidade é isso, é olhar para dentro. Antigamente, a mediunidade ela era inconsciente porque não existia isso. Apesar de Jesus já tá trazendo,
mas por vários motivos, porque o novo precisava ser trazido, então muitos espíritos estavam vindo e incorporando nos médios inconsciente. Só que agora nós estamos indo para uma outra era, nós estamos indo para a era de Aquário, onde a era de Aquário é uma era em que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por tudo que a gente emana, por tudo que a gente cria, não só para as nossas vidas, para os nossos planetas, para a família, para outras dimensões, para tudo que está ligado à Terra, nós somos responsáveis. Cada era, ela veio evoluindo, crescendo, cada momento, a era de peixes, agora a era de Aquário, teve a transição para sair da inconsciência para a semiconsciência e agora da semiconsciência para a consciência. Então, você não vai ver incorporações, vai ser muito difícil você ver incorporações inconscientes e até mesmo semiconscientes. Pode até ter semiconscientes, mas é pouco tempo. Hoje em dia, os espíritos estão vindo para trabalhar conosco em parceria, para nossa evolução, para nós evoluirmos, para nossa libertação. Libertação da mente, libertação do sistema. E quando eu falo sistema, gente, eu não estou falando só de sistema ligado a esse planeta, de sistema ligado ao governo oculto, não, do sistema mesmo que a gente mesmo cria. No dia a dia, sem perceber, você cria sistemas que te aprisionam. Que são o quê? São crenças que te limitam, são sistemas que de alguma forma estão te limitando. Então a gente cria. Então, espiritualidade é tudo isso, gente. Espiritualidade envolve também o desenvolvimento da mediunidade. Mas a gente não pode ficar somente preso ao desenvolvimento da mediunidade e achar que só o desenvolvimento da mediunidade vai ser o suficiente. E a sua espiritualidade? E o olhar para dentro, e o prestar atenção em você. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, no trabalho que foi feito aqui, teve um momento que a cabocla que estava aqui desenvolvendo um trabalho, né, um trabalho forte, com um dos médiuns, quando eu estava fazendo o trabalho com um dos médiuns, ela chegou, estava para vocês verem que é consciente, é um trabalho em parceria. Ela virou para mim e disse assim: nós precisamos fazer o trabalho tal. Qual é o elemento que nós podemos usar para fazer esse trabalho? Ela perguntou para mim na minha mente. Qual é o elemento que nós podemos usar para fazer esse trabalho? Para ser um catalisador? Eu falei, a água. Ela falou, muito bem, então pede água. Aí foi que eu pedi água para a Michele. Ela falou assim, então, agora nós precisamos desfazer isso. O que a gente pode fazer? O que nós podemos usar? Aí, na mesma hora, eu falei assim, bom, a planta. Que planta? Que planta? Aí eu não sabia o nome da planta. Vocês entendem a importância? Eu esqueci o nome da planta, porque eu lembrei, eu esqueci. Aí eu lembrei do aspecto da planta, eu falei assim, essa planta, mentalizei essa planta. Ela falou assim, para quê? Eu falei assim, para fazer uma limpeza. De que forma? Tudo isso ela foi me perguntando. Tudo isso ela foi me perguntando.
Aí ela falou assim, eu fui respondendo mentalmente, ela falou assim, é isso mesmo. Foi tudo assim, ó. Uma questão de segundos. A comunicação foi muito rápida. É que eu estou falando para vocês aqui de uma forma mais calma, mais tranquila, está demorando, mas foi muito rápido. E aí ela foi no outro médium que tem conhecimento e ela foi lá e pediu para ele, falou para ele pegar, ir lá embaixo e pegar as plantas que ele trouxe, que ele plantou justamente para caso houvesse esses momentos, essa necessidade. E aí ele trouxe, aí ela foi e fez o trabalho que ela tinha que fazer. Então, isso é parceria. Ela perguntou na minha mente, ela foi perguntando. Assim como a cigana também pede para eu estudar. Pede para eu estudar devido a muitos elementos, a muitas coisas que ela vai estar fazendo, muitas coisas que ela vai falar e ela precisa que eu tenha esses conhecimentos. Tem coisas que ela fala, sim. Tem coisas que ela fala que é da história dela, é da vida dela. Aí, nesse momento, eu desenvolvo a confiança. Eu desenvolvo a confiança. Porque por mais que ela venha, às vezes eu não sei o que ela vai falar. Mas aí eu desenvolvo a confiança. Se ela está aqui por um motivo. Se ela está aqui por um propósito. E aí eu desenvolvo a confiança. Então, gente, isso tudo se chama espiritualidade. O desenvolver a mediunidade é importante? É. Mas você não pode só se voltar para a questão da mediunidade. A espiritualidade, muitas das vezes, para desenvolver a espiritualidade, conhecer a si mesmo, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda de pessoas. A gente precisa de ajuda de profissionais. A gente precisa de ajuda, muitas das vezes, de psicólogos, de terapeutas, para a gente conversar, para nos ajudar. E quando você se abre para esse momento, quando ele chega para você e você se abre, tudo vem até você. Eu falo por experiência própria e eu falo também em nome de muitos médiuns aqui que estão passando, eu não sou a única, muitos médiuns estão passando aqui por esse momento. A plataforma de oração, ela está crescendo. E até o final desse ano, ela vai crescer muito mais. Muitas coisas terão sido mudadas. Muitas coisas vão mudar. Porque por mais que às vezes a gente não perceba nos nossos olhos físicos, mas a gente só enxerga com os olhos físicos. A gente não enxerga com os olhos espirituais. E os olhos espirituais só se enxerga na fé. Só se enxerga no acreditar. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Então, tem coisas que estão acontecendo aqui que eu estou enxergando com os olhos espirituais. E é por isso que eu falo que até o final do ano, muita coisa vai estar diferente aqui e vocês, quem frequenta a casa, quem vem, vai perceber. Vai perceber que muita coisa vai estar diferente. Que a casa está crescendo pela direção da espiritualidade. Mas nós temos que olhar para dentro de nós. Vocês têm que olhar para dentro de vocês, cuidar da espiritualidade de vocês. Ah, mas eu não tenho uma casa para ir. Eu estou em casa, cuida da sua espiritualidade dentro da sua casa. Meios para isso você tem.
Faça o evangelho no lar, faça as orações, vai estudar, faça as suas meditações. Quando você para fazer o evangelho no lar, naquele horário, uma vez por semana, naquele horário que você estabeleceu, a espiritualidade, os mentores, e a espiritualidade também, gente, envolve aqueles que estão desencarnados, mas que estão te ajudando na sua caminhada. Tá? A espiritualidade envolve eles também. Porque eles te ajudam a você evoluir, te ajudam a você ali te intuindo, e ao mesmo tempo eles crescem também. Ao mesmo tempo eles crescem. Essa semana eu li algo que foi bem interessante, em que estava falando, e isso já tinha vindo para mim, eu já tinha comentado isso com Pedro uma vez, que eu falei para ele que Jesus, antes de encarnar aqui, já era evoluído. Quando ele foi crucificado, ele evoluiu mais ainda. Na crucificação dele, o que ele passou, ele evoluiu mais ainda. O que ele passou aqui fez com que ele crescesse mais, ascensionasse mais. E quando foi essa semana, eu lendo um livro e falando sobre isso, falando justamente que Jesus, quando ele passou pelo que ele passou na cruz, ele ascensionou mais ainda. Ele subiu mais um degrau. Mais um grau, vamos dizer assim. E Maitreya, que era aquele quem estava com Jesus, que Jesus era, vamos dizer assim, vamos colocar assim, tem alguns espíritos que chegam aqui e falam, o meu médium. Jesus era médium de Maitreya. Então, muitas das vezes, Maitreya canalizava através de Jesus. E aí eu li que, ao mesmo tempo que Jesus ascensionou, Maitreya também ascensionou. Aí diz, Maitreya não cresce? Maitreya não ascensiona? Maitreya não evolui? E aí? E antes de ler isso, eu tinha comentado isso com Pedro já tem um tempo. Falei para ele, Jesus, quando passou pelo sacrifício da cruz, ele ascensionou mais ainda, ele evoluiu mais ainda. E essa semana eu li sobre isso. Então, gente, os irmãos que nos ajudam, desencarnados que nos ajudam, eles também crescem junto conosco. Quando você tira aquele horário, naquele horário, naquele compromisso, eles vão lá para poder te ajudar. Quando você estabelece um horário para fazer a meditação, você acha que você faz a meditação sozinho? Você não faz a meditação sozinho. Tem um monte de espírito que medita ao teu redor lá, parado, fazendo junto com você. E muitos ali te ajudando, muitos trabalhando ali em você. Te ajudando, porque você está se dedicando para a sua espiritualidade, você está voltada para a sua espiritualidade, você está voltada para a sua melhoria, você quer evoluir, você não quer mais ficar presa àquela caixinha, aquelas convicções, as suas próprias convicções, porque eu escutei algo de um mentor espiritual de uma casa, que ele disse assim, se abra para as verdades. Se você ficar preso somente à sua verdade, você não vai evoluir. Então, se abra sempre para o novo que vem. Não fique presa à sua verdade. A sua verdade, ela é sua. Existe a sua verdade, existe a verdade do próximo, do outro, mas existe a verdade do todo. Ele falou isso para mim. Então, se abra para a verdade que vem para você. E ela vai te confrontar.
Porque você está agarrado à sua verdade. E se você não se abrir, você vai rejeitar. Então, se abra. Se abra sempre para o novo que vem. Se veio para você, é porque você está preparado. Agora você que escolhe. Você escolhe. A gente pode estar preparado, porém, se você ficar preso na sua verdade, você rejeita aquele novo que veio. E aí eu costumo dizer, como a gente dizia muito na religião evangélica, que a fila anda. Aí a próxima oportunidade que você vai ter, aí só seus mentores sabem, só Deus sabe, só o todo sabe. Quando é que você vai ter essa oportunidade? Então, gente, o momento é agora. Essa nova era que nós estamos, a era de Aquário, é uma era de autorresponsabilidade. É uma era de você assumir o dever para consigo mesmo e parar de ficar transferindo para o outro, que é o que a gente tem mania de fazer, transferir para o outro sempre a responsabilidade daquilo que é nosso. É nossa responsabilidade. Aí, nesse transferir, a gente ataca, a gente ofende, a gente grita, a gente rejeita. Porque, no fundo, nós não queremos enfrentar as sombras que estão vindo à tona. Porque a era de Aquário é a era da exposição das sombras. A era de Aquário é a era que nada mais fica no oculto. Nada. Em nenhuma área. Dentro de você, na sua vida sentimental, no seu trabalho, na política, no governo, enfim, tudo, nada mais nessa era de Aquário fica no oculto. Tudo será revelado, inclusive sobre você. Vai ter coisas que você vai saber de você, você vai estar fugindo tanto, mas vai chegar um momento em que a espiritualidade vai pegar, vai botar um monte de espelho assim. Vários. Sabe aquele sala do espelho? Sabe a sala do espelho que não adianta, para onde você olhar, você vai ter que lidar com você, e cada espelho que você olha é um aspecto seu. Isso é era de Aquário. Cada espelho que você olha é um aspecto seu. E que não tem como. Ou você lida com ele, ou você vai passar a vida inteira ali. Sabe aquele... tomar lá da cá? Aí você vai ficar olhando para aquele ser nervoso, você grita, ele grita. Você grita, ele grita. Grita. E aí fica cansado. Aí até vai esperar o quê? Cansar, esgotar todas as forças. Então não tem para onde fugir nessa era. E isso, gente, é misericórdia de Deus. Isso é misericórdia do todo. Porque o que as pessoas não entendem, que as pessoas não sabem o que é verdadeiramente a misericórdia de Deus e muito menos a justiça. As pessoas não entendem que a justiça, ela anda lado a lado com a misericórdia anda lado a lado com a justiça. Não existe justiça sem misericórdia, assim como não existe misericórdia sem justiça. Uma depende da outra. Uma precisa da outra. Pelo menos, ainda nesse tempo que nós estamos, nesse período que nós estamos, sim.
e de uma forma intensa, precisa. Então, quando os mentores, em muitos outros lugares, vêm, falam, exortam, e muita gente acaba achando foi pesado, foi isso, foi aquilo, foi por misericórdia. Foi por amor. Hoje, eu assisti um vídeo do pessoal de meninos da espiritualidade na prática. Eu assisti um vídeo que apareceu para mim, aí eu botei para ver que eu não tinha assistido. Foi do Lucas, em que ele estava canalizado com Estevão. Eu assisti esse vídeo, que eu não tinha assistido. Ele estava canalizado com Estevão. Uma coisa bem interessante que o Estevão fala, ele fala justamente sobre isso. Sobre os espíritos que vêm, mas como justiça, cada espírito vai vir de uma forma, cada espírito vai vir para trabalhar de uma forma. Ele disse assim, meu trabalho é mais na misericórdia. Eu não trabalho dessa forma como os espíritos da justiça trabalham. Meu trabalho é dessa forma, mas eles têm uma finalidade. Eles trabalham, é necessário que eles trabalhem dessa forma. É mais ou menos isso a qual ele falou, como ele falou. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Então, quem vê as cartas, se vocês forem ler as cartas de Paulo, quando ele manda assim as cartas para cada igreja ele falava de uma forma. Então, tinha uma igreja que ele mandava uma carta mais de consolação, né? De continuem assim unidos, como vocês estão, aquela coisa toda e tal. Agora tinha igreja que ele, sapecava. Ele mandava uma carta, se você pegar para ler as cartas de Paulo para as igrejas e você vê a forma como ele fala mesmo. Nas cartas ali, peguem as cartas, vão lá na Bíblia. Peguem as cartas de Paulo para vocês lerem. Leem as cartas de Paulo para vocês verem. E ali, vocês sabem que ele não estava sozinho. Era uma psicografia. Ele não estava sozinho. Então, foram cartas psicografadas, intuídas. Foi psicografia intuída, como acontece com a Francis. Psicografia intuída. E ali ele se deixava usar de acordo com a necessidade de cada igreja. Então, tinha igrejas que ele mandava cartas pesadas de exortação, tinha igrejas que ele mandava cartas incentivando mais a união pelo compromisso que essas igrejas estavam tendo de família, de união, de crescimento. E ele não poupava palavras. E até na própria defesa dele. Se vocês forem ver o momento que ele fez a defesa dele de acusações que estavam fazendo, nossa, você vê que ali ele foi até meio que sarcástico na defesa dele para com as pessoas que estavam levantando falso testemunho contra ele. E ali, tá bom, eu não estava me defendendo. Então, já que agora vocês querem que eu me pronuncie, que eu me manifeste, então eu vou me manifestar. E ali ele se manifestou. E foi até irônico, sarcástico. Peguem as cartas, gente. Peguem, vocês querem ver o Estevão através do Lucas? Ele fala muito dos profetas. Os profetas estão sendo levantados nesse tempo, gente. Porque é necessário. A gente está numa mudança muito importante. O planeta, a humanidade, está numa época de transformação e de mudança muito importante. E quando acontece quando vem essas épocas, né, quando vem essas transformações, a espiritualidade envia sim espíritos superiores, espíritos com uma certa evolução para poder ajudar, para trazer as mensagens no progresso da humanidade, para poder ajudar. Que se não for assim, não vai.
Se não for assim, não vai. Eu falo da espiritualidade na prática, mas tem outros canais, outros médiuns que estão surgindo. Tem outros canais agora que eu não lembro o nome, que alguns até na live com os meninos citaram, falaram. E a gente já tem ciência dessas pessoas, né? A gente acompanha, vê, só que agora eu não estou lembrando o nome. E que vem e fala... Então, gente, eu queria trazer atenção, né? Eu falei tudo isso para o compromisso de vocês com a espiritualidade de vocês. Assim como eu estou tendo com a minha, cada média aqui está tendo com a sua. Eu sei que cada um tem seu tempo, mas a gente também não pode ficar sentado na cadeira e ficar esperando. Então, a gente tem que se levantar e movimentar, porque a espiritualidade não vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Os mentores, os guias, Deus não vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Eles vão, sim, intuir, nos dar condições, né, meios, formas da gente fazer a nossa parte, de você fazer a sua parte. Então, acho que chegou o momento, chegou a hora de você parar de ficar olhando para o outro, parar de ficar procurando defeito no outro, que foi isso, que foi aquilo, e olhar para você, está perdendo tempo. Perdendo tempo ficar acusando o outro, perdendo tempo ficar olhando para o outro, perdendo tempo ficar procurando defeitos no outro. Esse tempo, gente, ele já passou. Já passou, ó, há muito tempo. E se nesse tempo agora que nos foi dado a mais para a gente se melhorar, se nesse tempo você não fizer a sua parte, você não agarrar as oportunidades, você vai perder. Você vai ficar para trás, vai para o final da fila. Vai deixar de evoluir? Não, mas vai demorar. O que você poderia ter subido um degrau agora, você vai lá para o final da fila, vai demorar mais tempo. Por quê? Porque o que estava atrás ficou olhando você e disse assim, meu Deus, caraca, olha o que ele está fazendo, olha a oportunidade que ele está jogando fora, eu quero. E aí, quando chega a vez dele, ele vai lá e vai fazer. E se o outro que está atrás dele não viu? E assim é, gente. Por isso que diz que a fila anda. Por isso que a espiritualidade fala que se a gente soubesse o quanto que tem de espíritos do lado de lá, querendo estar aqui no nosso lugar e olhando tudo que a gente está fazendo, e às vezes olhando as besteiras que a gente está fazendo, que a gente está pensando, julgando o outro, atacando pedra no outro, quando ele vai estar olhando para si. Vocês acham que eles ficam como? Às vezes eu até me coloco no lugar deles, porque eu fico assim, gente, se eu estivesse no lugar deles, eu ia dizer assim, caramba, olha lá. Faz o seguinte, me manda. Me manda. Me envia. Pô, eu quero essa oportunidade. Porque por mais que haja esquecimento, por mais que haja, mas eles querem essa oportunidade. Então, gente, uma coisa também que acontece, por mais que não chegue a nossa hora, às vezes não está na sua programação você desencarnar naquele momento, né? Mas se você ficar tanto na estagnação, e eu já vi isso acontecer,
Você fica tanto na estagnação, tanto na estagnação, tanto na estagnação. Seu espírito não sai daquilo. E não vai, e não vai, e não vai. E você começa a entrar no processo de estagnação para o seu bem. Para o seu bem. A espiritualidade, ela puxa o plug. Ela puxa e te recolhe. Para o seu bem. E te recolhe. E aí outro, porque assim, gente, entenda o seguinte. Desencarnou um aqui, encarnou um ali. Desencarnou aqui, encarnou ali. Desencarnou aqui, encarnou ali. Tá assim. Os mentores falaram que a população da Terra, ela vai chegar no nível hard. E por quê? Porque muitos espíritos, não é só aqueles que estão lá nas trevas e que eles são resgatados e como uma última oportunidade encarna, mas tem aqueles que também que estão nos postos de socorro, estão nas colônias e querem a oportunidade de encarnar nesse momento para poder evoluir. E outra, gente, espíritos, na época em que a Terra estava passando, né, lá na época da Atlântida, da Lemúria, que estava passando pela situação toda que estava passando, em que, esqueci o nome dele, Sanat Kumara, ele resolveu intervir a respeito da Terra. Ele trouxe muitos espíritos evoluídos para cá, para encarnar aqui, para poder ajudar. Você acha? Tem muitos que estão aqui até hoje, ajudando o planeta a evoluir. E outra, gente, existem muitas dimensões ligadas à Terra, muitas e muitas, ligada à Terra, de quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, ligadas à Terra. E muitos desses espíritos, eles estão nessas dimensões. Isso foi uma coisa que me informaram. Então, por isso que fica fácil para muitos desses espíritos canalizarem, incorporarem. Muitos ainda estão nessas dimensões ligadas à Terra, dimensões superiores ligadas à Terra. Aí você pensa, dimensões superiores ligadas à Terra. Tá, então o que tem mais ainda? Por isso que eles falam, o que trouxe é muito pouco. Por isso que o Chico Xavier falou que o que ele trouxe não foi nem 2%. Então, imagina, e foi muita coisa, né? E ele diz que não foi nem 2%. Então, você acha que muita coisa que Allan Kardec trouxe e que muitos espíritos trouxeram e estão trazendo até hoje, vocês acham que é muito? Não é. É pouco. Perto ainda da grandiosidade da Terra. Da grandiosidade das dimensões que compõem a Terra. E por aí vai. Então, gente, vamos se conectar mais conosco, se conectar com Cristo, porque nós somos Cristos. Cada um de nós tem um Cristo que habita em si. Cada um de nós tem, e nós viemos para ascender, nós viemos para despertar esse Cristo dentro de nós. Mas de que forma a gente faz isso? É olhando para dentro e parar de ficar olhando para fora. Existe o macro
Sim, existe o macro que a gente tem que entender, saber que existe, dar atenção para ele, sabendo que existe, entender, buscando dentro do micro, que não só é a Terra, mas nós também dentro da Terra, e que estamos aqui para, tendo consciência desse macro, evoluir, crescer, para expandir. Tá bom, gente? Era essa mensagem que eu queria. Eu queria não, né? Eu fui falando e aí foi saindo. Foi saindo de trazer. Depois eu vou continuar. Aí eu vou falar da mediunidade. Hoje eu quis falar mais da espiritualidade. Depois eu vou falar mais da mediunidade, sobre mediunidade. E como eu falei, vou falar sobre a experiência que eu tive com relação ao xamanismo, porque eu sei que muitos têm dúvida, e muitas pessoas perguntando, e é uma coisa séria, e eu quero falar sobre isso, para que as pessoas possam estar cientes e saber o que é, e ser mais responsável. Serem mais responsável. Tá bom, gente? Então é isso. Eu agradeço.